Apresentamos a tua serva, Senhor, diante da tua presença, Deus. Que tu possas usá-la como um instrumento nas tuas mãos hoje. É através dela, Senhor, que vais nos ensinar nessa noite, Pai. Abre o nosso entendimento, o nosso coração. Revela, Deus, o oculto e o escondido para a tua filha. Usa ela, Senhor, como canal de bênção. Pai, eu também te apresento, Senhor, a esposa do jovem, Pai. Que enquanto ele está aqui buscando a tua presença, que o Senhor possa alcançá-la e dar vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando aí que a igreja não está de pé. Como hoje é um culto da família, vamos aí falar de um homem que foi um exemplo de fé, um exemplo de homem
de família, né? Vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Jó. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus, Livro glórias. de Jó, capítulo 1. Aleluia. Graças a Deus. Deus da glória, Deus de poder, ó Pai. Graças a Deus. Livro de Jó, capítulo 1. Espírito E alguns Santo, versículos aí para nós falar algo de Deus nessa noite. Aleluia. glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Aí lá no verso de número 6 diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? A igreja pode se assentar. Palavra muito conhecida, muito pregada na casa de Deus, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada novo amanhecer. E o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração para trazer nesta noite para mim e para você. Jó, homem temente a Deus, como a palavra diz, um homem de muitas riquezas, um homem de muitos bens, um homem, creio eu, que era respeitado na cidade de Uz, porque a Bíblia diz que ele era um homem, né, que tinha uma fortuna. Ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era o melhor de tudo, temente a Deus, e ele se desviava do mal. E sabemos que com todas essas características, ele agradaria aos olhos do Senhor. Porque é muito bom quando estamos na presença de Deus e fazemos a vontade de Deus. É fácil estar na presença de Deus, igreja? Não é fácil. Mas quando nós temos um propósito, quando nós somos, como o pastor Juvencio disse aqui nesta noite, não foi eu e você que escolhemos a Deus. Foi Ele que, em meio a milhões, olhou para mim e para você e achou graça em nossas vidas. E nos deu a chance, a oportunidade de servir a Ele. De estar na casa dEle, adorando o nome dEle. De estar na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Esse Deus, Ele é maravilhoso, igreja. E esse homem, servo do Senhor, homem temente a Deus, nosso irmão Jó, Deus, ele se agradava tanto de Jó pela sua sinceridade na presença dele, por ser um homem íntegro, por ser um homem temente ao Senhor, que quando os filhos de Deus vieram perante a Deus, né, num
veio um intruso, né? Ali estava Satanás. E é diferente nos nossos dias de hoje, igreja? Não é diferente. Estamos aí no mundo, mas não somos do mundo. Mas quando estamos aí no mundo, o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele tenta tirar eu e você da presença do Senhor. E ele não desiste, não vai achando que ele vai desistir de mim, de você, porque ele não vai. Porque o propósito dele é ver eu e você, naquele dia, perder a nossa salvação. E no meio dos filhos de Deus estava Satanás. E Deus, olhando aquela situação, resolveu perguntar a ele: de onde você vem? O que você está fazendo aqui? Não te convidei. E ele respondeu para Deus: eu vim de dar uma volta pela terra, de passear por ela, observar alguns dos teus filhos. E Deus ele fala com Satanás: você viu o meu servo Jó? Você observou aquele homem lá na terra? Um homem sincero, um homem reto na minha presença, um homem que teme a mim. E Satanás respondeu a Deus: sim, eu vi, conheço ele. Mas lógico que ele vai ser temente ao Senhor. Lógico que ele vai ser sincero na tua presença. O Senhor dá tudo para ele. Tudo que ele quer o Senhor dá. O Senhor deu bens. O Senhor deu 10 filhos maravilhosos. O Senhor deu fazendas, né? Tudo que ele tem foi o Senhor que deu, né? Tipo assim, até assim eu serviria ao Senhor. Até assim eu andaria temente a ti. Porque tudo que eu quero o Senhor me dá. E aí vem a proposta de Deus para Satanás. Então tá. Vamos ver se Jó só está na minha presença por tudo aquilo que eu ofereço a ele. Porque Deus, igreja, Ele não vai dar para mim e para você aquilo que eu e você queremos. Mas Ele vai dar para mim e para você aquilo que Ele acha que eu e você merecemos. Né? Porque muitas vezes o meu querer não é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus não é o nosso querer. Porque Deus, Ele nos coloca muitas vezes nos estreitos, que você olha e fala: mas Jesus não era assim. E Deus do céu está olhando para mim e para você e falando: não, eu sei que não era assim, mas é assim que vai ser. Então muitas vezes o nosso querer não é o querer de Deus, né? E ali Deus permite que o diabo toque em tudo que é de Jó. Deus permite o diabo acabar com as suas lavouras, acabar com as suas fazendas. Deus permite o diabo tirar a vida dos 10 filhos dele. Acabou. A vida de Jó, aos nossos olhos humanos, ali tinha se acabado. Porque por muito menos eu e você, quando a luta vem, pensamos em desistir. Por muito menos eu e você, quando estamos passando por uma dificuldade, pensamos em parar. Por isso que hoje muitos falam: eu queria ter a fé de Jó. Não vamos ter, igreja. Não vamos. Não peça isso a Deus, porque você não vai suportar. Não vai. Porque hoje, se Deus permitisse levar todos os seus filhos, era o primeiro questionamento que você ia dizer a Deus: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Então não queira que eu e você jamais vamos ter a fé que Jó teve. E assim, o diabo foi lá e fez. Tirou a vida dos filhos, acabou com os seus bens materiais, né? Mas, para o diabo ainda não estava bom. Como ele disse, pele por pele, né? Deixa eu tocar na carne dele para ver se ele vai continuar sendo sincero a ti. Para ver se ele vai continuar sendo reto na tua presença. Deus permitiu. Vai lá. Toca na carne. Eu
só não te autorizo a tocar na alma, porque a alma dele é minha. Glória a Deus, aleluia. E assim o diabo fez. Foi lá, colocou uma lepra na pele de Jó, que ali Jó, né, no final daquela lepra, ele já se coçava com cacos de telha, porque já estava num estágio bem avançado. E em momento algum, Jó murmurou. Em momento algum, Jó pensou em sair da presença de Deus. Em momento algum, Jó olhou para Deus e questionou. Jó, sim, ele, em algum momento, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas ele jamais culpa Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E quando ali Deus permite o diabo fazer tudo isso na vida de Jó, o que Jó, quando ali se ajoelha, ele diz, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas foi o Senhor quem tomou tudo aquilo de Jó? Não, não foi o Senhor quem tomou. O Senhor, ele permitiu. Quem foi lá e tirou foi Satanás. Jó podia ter dito, o Senhor me deu e o diabo tomou. Não. Ele disse, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em qualquer circunstância da minha e da sua vida, sempre será o Senhor em primeiro lugar. Está doendo? Mas Deus está caminhando junto com você. Está te ferindo? Mas Deus está junto com você. Você tem chorado lágrimas de sangue? Mas Deus tem estado ao seu lado. Então não desista mediante a luta que você está passando. Ah, missionária, mas é porque você não sabe a luta que eu estou passando. Não sei. Mas o Deus que eu e você estamos aqui adorando nessa noite, Ele sabe. Ele conhece, Ele contempla, Ele viu quando você chorou, Ele viu quando você sorriu, Ele vê. Não queira eu e você se esconder da presença de Deus, porque não podemos. Seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Ele tem cuidado de mim e de você. Aonde eu e você tem andado, Ele tem guardado a planta dos nossos pés. Jó tinha todos os motivos do mundo para desistir de Deus. Ele tinha todos os motivos para falar, para mim não dá, não quero mais, não vou mais. Mas não. Ele continuou, como aqui a Bíblia diz, um homem sincero, reto, temente a Deus, e mesmo com tudo isso, continuou se desviando do mal. Por mais que o mal tenha chegado na vida dele, mas ele continuou se desviando do mal. E Jó, muito se fala, se prega muito, né, sobre Jó, porque é uma história assim que traz uma edificação muito grande para a nossa vida. Porque, como eu falei lá no início, por muito menos, às vezes uma palavra mal proferida que a gente fala, né, às vezes até sem intenção de magoar, mas aí o irmão se sente chateado, né, e ali já não quer vir mais, ali já não dá mais, né? E não é assim, igreja. Nós somos um corpo. Eu tenho esse corpo, você tem o seu corpo. Se o teu braço sair do seu corpo, ele não vai te fazer falta? Se a tua perna sair do seu corpo, ela não vai te fazer falta? Vai! Por quê? Porque você aprendeu a conviver com ela. Por mais que muitas vezes o meu braço não é igual ao seu, a minha perna não é igual ao seu, o meu pezinho é torto. Eu ando torto. Mas se ele sair do meu corpo, ele vai me fazer falta. Então ele é um membro muito útil na minha vida. E eu e você somos um corpo. Nós somos um corpo de Cristo. Então se você sai, faz falta na casa de Deus. Porque não é, eu sou mais um. Não, você não é mais um. Você é
escolhido por Deus. Não é só mais um. Só mais um é lá no mundo. Lá no mundo você é só mais um. Aqui, servindo a Deus, você é um escolhido por Deus. Isso é um privilégio. É um privilégio. Porque Deus, quando Ele mandou o seu filho lá na cruz do Calvário morrer por mim, por você. Igreja, vocês acham que nós merecíamos que Jesus fosse lá e morresse por nós? Jamais. Cheio de pecado que somos, falhos, errantes, pecamos todos os dias, como o pastor Juvencio pregou aqui na quinta-feira. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando porque ele está mentindo. Somos falhos, não somos perfeitos, mas a cada dia estamos na presença de Deus procurando se aperfeiçoar cada dia mais, para quando naquele dia, naquele grande dia, né, se eu e você alcançar o arrebatamento, ou se Jesus vier para mim, ou se vier para você, mas que naquele grande dia, onde a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Deus, que naquele grande dia eu e você possa ouvir o som da trombeta, que naquele grande dia eu e você possa ouvir: vinde benditos de meu Pai, herdai por herança tudo aquilo que eu preparei para você. E que naquele grande dia eu e você não venha ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Senhor, 30 anos na casa de Deus, eu não te conheço. Senhor, eu preguei. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu cantei. Senhor, eu revelei. Eu visitei. Eu curei. Senhor, eu fiz tantas coisas. Não te conheço. Vai ser duro, igreja. Vai ser difícil. É uma palavra que eu e você estamos buscando a cada dia não ouvir. Os nossos pés a cada dia tem que estar firmados na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele sair da rocha um pouquinho, eu e você não suportamos o que esse mundo tem a nos oferecer. Que muitas vezes, aos nossos olhos, olhando assim, os nossos olhos carnais, não é ruim não. Muitas vezes são momentos bons até, né? Que para os nossos olhos carnais, para essa carne pecaminosa, é bom. Mas a Bíblia diz que o final dele só leva um caminho de morte. E sem Jesus. Um caminho de morte sem Jesus. Né? Então que eu e você possamos estar cada dia mais firmados na presença de Deus. Não olha para aquilo que muitas vezes tenta desviar o meu e o seu foco do céu. Porque o inimigo ele vai tentar, como ele tentou com a vida de Jó. Ele achando que fazendo tudo isso, Jó ia negar o nome do Senhor Jesus. Mas Jó não negou. Aí Jó, lá no capítulo 14, que eu marquei aqui, Jó, ele traz, né, a esperança em Deus. Quando ele diz aqui no capítulo 14, no verso de número 6, ele diz assim: desvia-te dele, para que tenha o repouso, até que como jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Então muitas vezes eu e você nos sentimos como essa árvore. Ah, foi cortada, não tem mais jeito. Tem. Se ainda tiver o cheiro da água, ela vai brotar. Se ainda existir vida, ela vai brotar. Aleluia. Então não desista de Deus. Por mais que esteja difícil, não desista de Deus. Porque Deus, Ele não vai desistir de você. Se Ele tiver propósito na minha e na sua vida, Ele não vai desistir de mim e de você. Glória a Deus. E Jó, em algum momento da vida, como eu disse, dessa tribulação toda, ele sim amaldiçoou o dia que ele morre, que ele nasce, né? Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas, igreja,
Quando estamos passando por uma luta, que ela está grande demais, não tem como todo tempo você estar sorrindo. Tem dias que você vai chorar. Tem dias que você vai ficar que você não quer falar com ninguém. É só você e Deus naquele momento. E assim Jó fez nesse momento. Mas como ele diz aqui, se envelheceu, se naquele momento, por um instante, a fé dele pensou em fraquejar, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então, aonde existe vida, ainda há esperança. 1% de chance, há esperança. Porque o Deus que eu e você servimos, Ele quem dá a última palavra. O homem diz não. E Deus do céu, Ele diz sim para mim e para você. Glória a Deus. Lá no capítulo de número 29, do mesmo livro de Jó, ele reflete sobre tudo isso que ele passou. Está passando, porque é que ele está passando. Aí lá no 29, no versículo 2, ele diz assim: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Aleluia, glorificava o nome do Senhor. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Deus da glória. Aqui Jó, ele reflete sobre toda essa tragédia que veio sobre a vida dele. Mas em nenhum momento ele questiona a Deus o porquê de tudo aquilo. Porque como ele era um homem temente a Deus, ele sabia do poder que Deus tinha. Ele sabia que em algum momento Deus iria compensá-lo tudo aquilo que ele estava passando. Ele sabia que em algum momento Deus iria ao socorro para a vida dele. Né? E aqui ele lamenta, mas ele não blasfema contra Deus. Né? Ele se lembra dos momentos felizes que ele tinha com os filhos lá atrás. Mas tudo era para o nome de Deus ser glorificado. Aí lá no 42 vem a palavra-chave de tudo isso. Lá no 42, no verso 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Vou repetir. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O que Deus tem na minha e na sua vida, o diabo ele vai tentar. Mas o propósito de Deus na minha e na sua vida não pode ser impedido. Aleluia. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas é no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, e quando Ele achar que eu e você estamos prontos para receber. Glória a Deus! Porque não adianta eu e você querer e muitas vezes questionar a Deus e não estamos prontos para receber a bênção. Porque Deus sabe que se nos abençoar, na primeira oportunidade eu estou dando tchau para Ele. Muitos, infelizmente, têm sido ingratos com Deus. Deus abençoa, Deus cuida, Deus livra, mas na primeira oportunidade vira as costas para Deus. Aí, qual é a minha sua desculpa? A luta foi tão grande que eu não suportei. Se Jesus tivesse olhado para o tamanho daquela cruz, tivesse olhado para tudo aquilo que ele ia passar,
e ele tivesse desistido, nem eu e você estaria aqui nessa noite. Ali foi um sangue derramado que eu não me canso de dizer, igreja, que eu e você não merecemos. E ele não pensou em desistir, ele não pensou em parar. Ele continuou, porque ele acreditou em mim e você. Ele acreditou que na terra haveria um povo que ia adorar, um povo que ia louvar, um povo que ia buscar, um povo que ia falar do grande amor dele, um povo que ia falar do sacrifício que ele fez naquela cruz. Por mais que o mundo aí fora não dê ouvido para aquilo que eu e você fala. Por mais que o mundo aí fora não dê crédito na minha e nas suas palavras. Mas você pode ter certeza que tem um Deus no céu, que Ele tem dado tanto crédito a mim e a você, que é por isso que você está sentado aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje louvando o nome dEle. É por isso que você está aqui hoje, nesta noite, agradecendo a Ele. Porque a primeira coisa que temos que fazer é agradecer o nosso Deus. Por mais que agradecemos, ainda não é o suficiente por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem cuidado, Ele tem zelado, Ele tem livrado. E eu sou muito grata a Deus, porque essa semana Deus guardou a vida do meu esposo. Na segunda-feira, sexta-feira, não sei, me lembro mais, ele ali bateu o caminhão dele, mas para a glória do meu Deus, só bens materiais. Deus não guarda, igreja? Deus guarda, porque enquanto ele está trabalhando, tem uma igreja orando pela vida dele. Enquanto ele está ali, o desejo é ele estar aqui. Mas, por enquanto, ele não tem condição disso acontecer. Mas eu creio que muito breve Deus vai agir, Deus vai trabalhar. E eu sei que Deus vai fazer na hora certa, no momento certo. Mas eu sempre digo, Deus guarda. Aí muitas vezes a gente fala, meu Deus, mas a minha oração é tão simples. Mas é essa oração que Deus ouve. É essa oração que te faz forte na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que quando estamos fortes, estamos fracos. Mas quando nós reconhecemos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Então muitas vezes, quando você diz, Senhor, guarda, meu Deus, livra, protege, Deus tem ouvido com certeza. Senhor, abre uma porta de emprego, no momento certo Ele vai abrir. Senhor, cura essa enfermidade, no momento certo Ele vai curar. Tudo é para a glória de Deus. Deus não faz nada por acaso. Deus, Ele não pega atalho, Ele vai em linha reta para abençoar a minha e a sua vida. Eu um dia, um jovem, na época tinha os seus 17 anos, e ele ali pregou sobre quando Davi foi levar a arca para o templo. E Davi querendo criar atalhos, querendo fazer algo mais rápido, para chegar mais rápido. E não era dessa forma que Deus queria. Deus queria ver o sacrifício de Davi. Deus queria ver, a honra de Davi a Deus. E ele falou assim, e muitas vezes, como nós estamos numa rodovia, você está na rodovia. Aí você sabe de um caminho que você cortando, você chega mais rápido. Você até vai pelo caminho. Mas se de repente lá naquele caminho o teu carro quebra, aonde você vai arrumar socorro? Na rodovia, se você tiver, tem como alguém te socorrer. Mas no atalho, muitas vezes, vai demorar o socorro chegar. E nas nossas vidas é assim com Deus. Então não queira pegar atalhos, sempre em linha reta. Porque o nosso foco é o céu. A minha morada hoje é aqui na terra. Mas eu creio em nome de Jesus que a minha morada eterna é lá. E eu creio que você também está batalhando para chegar lá. E grande será a felicidade de mim e você de um dia nos encontrar nas mansões celestiais. Então não desista de Deus. Jamais. Por mais que a luta esteja doendo, por mais que você ache que não vai conseguir, e não tente se esconder de Deus. Porque aqui no Salmos de 139, e o verso 11, ele diz assim: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Para onde eu vou? Para fugir da presença de Deus. Se até nas trevas o Senhor coloca a luz sobre a minha e a sua vida.
Não tem para onde você fugir. Aí ele diz ainda mais: nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então não adianta querer fugir dos olhos de Deus. Aonde você for, os olhos de Deus vão estar como chamas de fogo em cima de mim e de você. Né? Então não adianta eu querer eu e você querer pegar atalhos. Vamos seguir no caminho reto. Vamos seguir temendo a Deus. Vamos seguir adorando ao Senhor. E não deixe que o mundo te engane. Que o mundo me engane com os prazeres e os manjares que o mundo oferece. Que, como eu disse, há muitas vezes aos nossos olhos parece bom. Aí você cai, se lambuza, aí o diabo sai de perto de você e só fica lá dando risada da sua cara. E envergonha a Deus. Então não vamos deixar que os prazeres do mundo tirem eu e você da presença de Deus. Vamos a cada dia mais permanecer firmes na presença do Senhor. Porque o que Deus tem para a minha e a sua vida é muito grande. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.